pessoal! Hoje nós vamos aprender como alfaletrar com a neurociência. Exatamente! Se você é um professor alfabetizador, você não pode perder essa nossa conversa. Nós vamos aprender como contar história, utilizando elementos importantes da alfabetização e do letramento, segundo a Magda Soares, e aproveitando o funcionamento máximo cerebral, como nós podemos ativar todas as células dos nossos alunos, fazendo com que essa história seja muito aproveitada no aprendizado necessário que a gente deseja. Para isso eu trouxe o Wilson, que é o nosso cérebro de isopor. Aqui nós estudamos conceitos importantes da neurociência para nos ajudar nessa compreensão do quanto nós, professores, precisamos saber sobre neurociência. Essa neurociência, que fala com a gente, que conversa, a tradução daquilo que tem lá nos laboratórios de pesquisa para o chão da sala de aula. E eu adoro fazer isso. O meu nome é Mel Oliane, sou profissional de educação física conectada com o cérebro. Afinal, o corpo se move, mas ele só se move porque o cérebro comanda todo o movimento. Eu desenvolvo atividades junto à educação superior e à formação continuada de professores. E estou aqui para te contar aquilo que já usei e que funcionou. Aquilo que realmente dá para dividir com o próximo, porque a gente sabe que, o resultado é garantido. E hoje nós vamos falar então sobre a contação de história e como a contação de história atrelada ao conhecimento da neurociência pode potencializar o aprendizado do nosso aluno. Vem comigo! Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e corre lá na minha bio para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Você também pode ir para as redes sociais, Instagram e Facebook, Mel Oliane, e entender um pouquinho mais como é a minha trajetória profissional, ok? Espero você! E também, se puder, dê sua opinião. Assim você me ajuda a afinar um conteúdo que seja cada vez mais harmônico com aquilo que você pensa, com aquilo que você deseja. Então vamos lá? Sem delongas! Hoje nós vamos utilizar para falar sobre contação de história, neurociência e aprendizagem maximizada, um livrinho. Esse livrinho é da Disney, tá? E ele é um desses livros interativos, então você abre e puxa a abinha, com uma dica escondida, tá? Então esse é o livrinho. Aqui, já deixo uma dica para vocês, professores. Antes da gente começar a abordagem, a gente estuda esse livro, lá nos nossos HTPCs ou ATPCs, depende da nomenclatura municipal que você utiliza. E aí você, quando vai estudar, traz alguns marcadores, para te ajudar na hora da contação, para você não esquecer nenhum elemento didático-pedagógico que será necessário durante a contação da história, tá? Então são dicas que a gente vai colocando no material para nos ajudar nesse conhecimento, ok? Então esse livrinho que é da Disney, que fala sobre os materiais, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos potencializar o que a historinha traz, dentro de uma concepção da neurociência. E vou fazer os marcadores também aqui, no Wilson, para que a gente possa entender melhor. Gente, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós, professores, precisamos entender sobre neurociência para nos ajudar. Ajudar aonde? Ajudar no chão da sala de aula, que é onde a gente está precisando. Nós precisamos de um aluno que tenha atenção, porque se ele não tiver atenção, nenhum processo de aprendizagem acontece, tá? A atenção é a porta de entrada para a aprendizagem. E quais são os órgãos da atenção? Os olhos, ok? Então, se os nossos alunos estão olhando pra gente, a possibilidade dele estar prestando atenção e dele estar preparado para entender aquilo que você está falando é muito grande.
Mas nós sabemos também que às vezes o aluno está olhando para a gente com a cabeça na lua, né? Isso a neurociência ainda não deu conta de quantificar, de como conseguir quantificar essa cabeça na lua. Mas a neurociência já deu conta de entender que quando alguém está prestando atenção na gente, a pupila dilata um pouquinho e esse é um sinal neurofisiológico que a pessoa está pronta para aprender aquilo que você vai explicar, ok? Então vamos ficar com aquilo que a gente já conhece. Então, se os olhos dos nossos alunos estão na nossa direção, focados, é hora de começar a abordagem. Se eles não estão, utilize das suas ferramentas mágicas. Fale bem baixinho, fale bem alto, né? Cante uma musiquinha, nunca grite, porque o sinal sonoro do grito já fecha a porta e fala assim, ih, que chato, não vou gostar dessa atividade, ih, a professora já tá brava. Então, evite esse tipo de abordagem para facilitar o processo de aprendizagem do seu aluno, ok? Combinadíssimo? Legal. Então, vou começar, olha, aqui a nossa primeira, página. Então aqui nós temos a informação visual e a nossa primeira página atrás. Estes são os animais que moram na selva. Qual é o seu animal favorito? E aqui nós temos vários, né? A zebra, a girafa, a raposa. Então aqui nós vamos pedir o quê? Para a criança olhar esses animais. Se a criança já consegue identificar alguma letrinha, por exemplo, zebra, Z, você pede para ela fazer o registro. Esse registro pode ser na folha, pode ser na lousa, pode ser no chão, com giz, como você quiser, tá? Ou, se ela não tiver nenhum conhecimento da letrinha, tá começando agora com você no primeiro ano, então você seja o escriba e escreve num lugar onde todo mundo pode ver o nome dos animais. E aqui fica a dica. Tenta colocar essa lista não da forma alfabética, mas por tamanho. Coloque o nome, né, do animal conforme o número de palavras. Então, o menorzinho embaixo, depois você vai aumentando, aumentando e aumentando. Por quê? Porque a criança já vai fazendo a associação do tamanho da palavra. E isso é fonema. Ela vai ter que entender sobre isso, né? A gente sabe. Aqui, então, a abinha diz, ó, qual é o maior animal? E aí, nós já entramos com um desafio para o nosso aluno. Do ponto de vista do tamanho, o maior animal é a girafa. Mas do ponto de vista da palavra, qual é? Né? Olha o desafio. Quando a gente desafia o nosso aluno, nós também acendemos uma possibilidade adicional de aprendizagem, porque nós aprendemos por desafios motores e cognitivos o tempo inteiro. Então, vamos trazer essa inquietação para eles pensarem, conversarem, discutir entre eles. E qual é o menor animal? Gente, aqui nós temos uma situação da neurociência muito importante. A primeira é a visual, tá? Então aqui, ó, para o aluno conseguir identificar pelo tamanho, pela imagem, qual é o maior e qual é o menor, essa área aqui do cérebro, essa área verdinha, que é o lobo occipital, que fica aqui atrás, ó, que fará o trabalho de codificação e decodificação da informação. Essa área faz tanto o processamento da imagem quanto o processamento da palavra, tá? E quando você fala, tá? A palavra girafa, pede para eles também repetirem. Zebra. Quando você diz o som da palavra, você também está trabalhando uma área aqui, ó, entre a área verdinha e a área laranja, que é a área responsável pela compreensão do som. Do ponto de vista lá da neurociência e para a gente entender a anatomia cerebral, essa área chama área de Wernicke, porque Wernicke foi um médico que descobriu essa área, tá? Então, essa é uma área importante para a compreensão do som. E ó,
nossa criança precisa aumentar esse repertório sonoro. Por quê? Porque a partir desse repertório, ela também fala, se comunica e faz os ensaios de escritas, tá? Então é um ponto importante aqui da nossa contação de história. Mas eu vou deixar o Wilson quietinho e vou virar essa página. Vem comigo, virar a página. E aqui nós vamos falar o quê? Dos animais domésticos, tá? Os que moram na fazenda. Perdão, que não é animal doméstico ainda. São os animais que moram na fazenda. Logo, logo são os domésticos. E puxando a abinha tem quais animais dão leite? E quais animais põem ovos? Gente, olha que oportunidade aqui. O leite, nós vamos trabalhar com o quê? Com o paladar. Tem cheiro? Tá gelado? Tá quente? É gostoso? Não é? Quem gosta, né? Você não precisa colocar um copão de leite para cada um, mas você pode colocar um pouquinho de leite para cada um. Ovo, se você puder dar um ovo na mão de cada aluno, perfeito. Se não, um para todo mundo manipular. Se você também tiver a oportunidade do ovo menor, do ovinho de codorna, do ovinho do passarinho, do canarinho, leve, tá? Pra quê? Pra criança manipular, pra criança comer, que aí trabalha com o paladar, pra criança sentir o cheiro, que aí nós trabalhamos com o quê? Ó, eu vou quebrar aqui, tá? Ele tá cozido. Ó, o ovinho tem cheiro, tem cor. Isso daqui trabalha outra área cerebral e que a gente também precisa explorar. Lembra que nós estamos trabalhando o funcionamento máximo cerebral? E usar os 5 sentidos é fundamental para trabalhar a estrutura do fundo do cérebro, tá? O paladar, ele é decodificado aqui nessa área temporal, aquela mesma área do som, tá? Então, é a importância de se trabalhar com essa informação. E o olfato é aqui também, mas, ó, próximo aqui da área frontal do cérebro. Então, estamos ativando. Vamos pensar, o cérebro desenvolve de trás para frente, né? A frente, essa área amarelinha é a área do juízo. Então, vamos caprichar no fundo do cérebro. Quanto mais a gente capricha, mais a gente liga as células nervosas, que são os neurônios, e mais os nossos alunos aprendem. Que é o que a gente quer. Virando a página, nós temos: eles são os animais que moram no oceano. E aqui no oceano, olha que interessante. Nós podemos trabalhar com componentes interdisciplinares. Por quê? Porque, ó, se a gente virar a aba, fala de contagem, da matemática, e a gente também pode inserir aí línguas estrangeiras, né? Nós temos hoje no Brasil esse fenômeno de ter recebido muitos estrangeiros, aqui da América Latina sobretudo. Então, quem é que pode contar de uma forma diferente, utilizando uma outra língua? Quem é que sabe contar em inglês, em francês, em espanhol? Fazendo o quê? O protagonismo do aluno, chamando esse aluno para participar dessa história. E aqui também tem, ó, quantos peixinhos você consegue contar. Você até pode providenciar aqui pequenos desenhos separados, aleatórios, de peixinho, de tubarão, né? Para que cada um pinte um peixinho bem rapidinho, né? E depois, o que você pode fazer? Trazer todos esses desenhos para que eles possam classificar. Quem é que pintou o tubarão? Quantos tubarões foram pintados pela sala? Quem pintou o peixinho? Quem pintou a estrela do mar? E você também já vai estar trabalhando com a questão numérica, né? É lógico que esse é um processo um pouquinho mais apurado. Então, se a criança tiver conhecimento para isso, você vai fazer. Se não, o simples fato de você juntar os desenhos, essas fichinhas de tubarão e de peixe, pedir para a criança analisar e te responder: o que tem mais, o peixe ou o tubarão, né? Esse simples ato já ajuda na quantificação.
Lembra lá do campo de experiência que fala sobre os passos e quantidades, relações? Olha, a gente pensando, né, em estratégias totais, em estratégias que podem mesmo ligar esse cérebro. E quando a gente fala da matemática, essa questão mais concreta da matemática, de pegar essas fichinhas, né, pintar essas fichas com os diferentes animais do oceano, nós estamos trabalhando essa área vermelhinha aqui do cérebro, tá? Aqui em cima. Eu tô colocando esse marcador e coloquei dos dois lados de propósito, pra gente entender, ó, que o nosso cérebro é assim, é um par, são duas partes ligadas por uma estrutura chamada corpo caloso, tá? Então, do mesmo jeito que ativa um lado, ativa o outro lado também, ok? Mas o que nós temos então ainda? Vamos virar esse livro. Aqui nós temos outra questão, que são, agora sim, os animais domésticos, né? E aqui nós podemos trabalhar memória e emoção. Perguntar para a criança: você tem um bichinho de estimação? Qual o nome dele? Quantos anos ele tem? Se a criança não souber, solicite para a criança fazer a pergunta para a família. Quando a gente faz esse movimento, a gente também usa aí uma ferramenta diferente, que é a didática. E aqui nós podemos trabalhar o quê? Com sala de aula invertida. Então, antes de contar o livro, você peça para a criança: olha, amanhã nós vamos fazer uma atividade importante, mas vocês precisam trazer algumas informações para a professora. O quê? Precisa trazer o nome do animalzinho de estimação. Se você não tem, o vizinho tem, seu amigo tem, a vovó tem, quem tem o animal de estimação? Então ele vai ter que perguntar: quantos anos esse animal de estimação tem? E olha, fala com o papai e com a mamãe para te ajudar a escrever o nome do animalzinho de estimação. Você até pode dar um papelzinho todo colorido, bonitinho para ele levar, para colocar o nome do animalzinho de estimação. E nesse momento você pode fazer um painel para todo mundo colar o animalzinho de estimação, passar de um para o outro, que aí eles já vão ver as diferentes letras que compõem o nome de cada animalzinho. E nós estamos aqui dando, ó, um plus, dando um up nesse processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque estamos conectando com a memória. O animal de estimação é puxar isso da memória, é resgatar uma informação. E o outro plus é o quê? A emoção. Porque o animalzinho de estimação, ele desperta a emoção. E a emoção é um ingrediente muito importante no processo da aprendizagem. E aqui nós temos a última página que fala: o que esses animais têm de semelhantes? Todos voam. E eles vão ter que responder isso pra gente. E nós podemos utilizar aqui um pouco mais, né, aprimorado o processamento visual e a audição. Traga pra cá uma música, uma musiquinha que fala da borboleta, uma musiquinha que você é acostumado a cantar com as crianças e para que elas possam explorar a audição, que é outro processo importante do nosso cérebro. E aí, do ponto de vista do cérebro, o que nós temos? Quando falamos sobre memória, nós estamos usando aqui essa área amarelinha, tá? Que é uma área que trabalha com alguns aspectos de memória. E também estamos usando, ó, a parte central do cérebro, que também cuida de memória, essa estrutura, né, um pouco maior aqui, que é o hipocampo. Essa estruturazinha ovalada, que é a amígdala não está na garganta, aqui são as tonsilas, as amígdalas estão aqui, tá, na área subcortical do cérebro, que é ela que cuida da emoção. Então, olha só essa história que a gente está aprimorando com as abordagens pedagógicas voltadas à alfabetização e o letramento. Por que que nós utilizamos isso e pensamos do ponto de vista da neurociência?
para maximizar o processo de ensino-aprendizagem, para fazer com que esse cérebro seja potencializado para fazer as conexões necessárias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno. Resumindo, o que nós temos aqui? Nós temos o conhecimento da neurociência nos ajudando no chão da sala de aula. A Magda Soares ia gostar dessa abordagem pedagógica, porque traz elementos fundamentais e significativos que ajudam a criança a compreender esse processo de alfabetização. Isso também é letramento, porque está dentro de um contexto, de uma razão, de um significado que ajuda a nossa criança a reter a informação. Bom, pessoal, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu comentário ou me procure nas redes sociais falando um pouco sobre isso para que a gente possa conversar e estreitar um pouco mais esse assunto. Um beijão e a gente se vê!